Se eu quisesse montar uma carteira de ações para viver de dividendos, hoje eu com certeza colocaria essas 3 ações aqui junto com algumas outras. E nesse vídeo a gente não vai apenas te contar quais são essas 3 ações, mas sim te explicar como é que é a nossa estratégia para selecionar boas pagadoras de dividendos para quem quer montar uma carteira de ações com esse foco. E talvez seja algo que eu faça lá na frente, quando tiver um patrimônio multimilionário e queira, viver só dos dividendos. Talvez seja algo que você queira fazer hoje, então presta muita atenção. Enquanto eu te comento que a primeira das 3 é a ação de código GOAL4. Aí você pode pensar, porra, mas a Gerdau não é aquela que tá despencando? Bom, e o ano a Gerdau já caiu 23,6%, já considerando o pagamento de dividendos. Lembrando, falando da metalúrgica Gerdau, é a holding que controla a Gerdau SA, que são as ações GGBR4. Então, falando aqui de uma das maiores empresas do país, do mundo, no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço e ferro. E mesmo com a repercussão da queda recente e forte dessa empresa, essa é uma empresa que vem provando resiliência e consistência na distribuição de dividendos. Como você pode ver, ela distribuiu nos últimos 5 anos, um destaque especial para 2021 e 2023, sendo aí hoje com um dividend yield atual próximo de 15%. E mais, tá? Não é apenas com base na nossa estratégia, eu trouxe o Filipão aqui porque ele é um dos idealizadores da estratégia, que a gente enxerga a Gerdau como uma boa potencial pagadora de dividendos. Tem gente também, como por exemplo a editoria do Estadão, que cita lá uma série de ações com resiliência em dividendos e dentre elas está lá a metalúrgica Gerdau. E quando a gente fala de uma boa pagadora de dividendos, é impossível não falar sobre o dividend yield. E um dos motivos por que a gente cita a Gerdau aqui é por conta do seu dividend yield, mas calma, não está simplesmente listando as empresas com o maior dividend yield dos últimos 12 meses. O método é um pouquinho mais sofisticado do que isso, porque se você está montando uma carteira para viver de renda, você precisa saber que, cara, tô comprando empresas que têm consistência no pagamento de dividendos. O Filipão a gente vai explicar melhor como é que funciona o método, mas o fato é que a Gerdau GOAL está lá no topo, entre as principais 10 pagadoras de dividendos, segundo a máquina de dividendos. Eu sei que alguns podem pensar, pô, mas peraí, investir numa ação que tá caindo e olhando apenas dividendo passado, isso não é uma loucura? Vou passar a bola aqui pro Filipão responder essa. Essa é uma pergunta muito boa, Ramirão, até porque esse tipo de queda ou subida muito forte no mercado mexe com as emoções dos investidores. Não é nada bom você ficar vendo uma ação que você tem ali no seu portfólio cair 10, 20, 30%, como é o caso de agora. Agora, quando você se baseia em cima de uma estratégia muito clara, você tira esse viés emocional e passa a tomar decisões somente racionais. E é por isso que quando a gente vê um comentário como esse aqui, do Daniel, o GOAL já está há bastante tempo como queridinha no Clube do Valor. A gente precisa elucidar isso aqui e explicar que, na verdade, não é queridinha nossa. O que a gente busca são ações que performam bem ou não. Inclusive, no momento que ela parar de performar bem, parar de estar dentro dos critérios da nossa metodologia de seleção de ações, ela simplesmente vai ser vendida sem nenhum apego e deixou de ser queridinha nesse mesmo momento. Fique claro, quando o Filipão que fala performar bem, significa que ela está bem posicionada com as nossas estratégias. E a Gerdau, por acaso, é uma empresa que está bem posicionada há bastante tempo na nossa estratégia de dividendos e na estratégia de ações baratas. Significa, Felipe, Ramiro, que ela vai subir pra caramba? É claro que não, Se quer certeza, vai lá pro Tesouro Selic. Mas significa que ela tem um potencial maior, isso sim, de trazer bons retornos como dividendos e também um desempenho melhor do que a média. Potencial é diferente de certeza. Mas dito isso, o que nos traz muita convicção nas estratégias que a gente segue é o fato de elas serem matemáticas. Serem matemáticas, a gente consegue testar no passado esse resultado aqui da máquina de dividendos. E não é nem o resultado que nos deixa contentes, e sim o fato dessa estratégia tirar completamente a parte emocional, a parte dos vieses que todo investidor acaba tendo e que alguns acabam sendo prejudicados por ele. E aí eu te pergunto, provocação para pensar mesmo, quantas ações será que não estão na tua carteira por conta de viés comportamentais? Ou mais, quantos ativos estão lá na tua carteira que eventualmente não tem ligação com uma boa estratégia, ou até mesmo que você não tem muita segurança, porque você foi comprando, seguir uma orientação de algum assessor ou de algum amigo, e aí foi montando sua carteira e daqui a pouco tem algumas posições ali que você não está tão seguro em relação a elas. Sei que isso é uma situação muito comum. E é justamente por isso que nós aqui, eu e o Felipe, a gente conseguiu uma série de vagas na agenda dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor para sessões de análise e diagnóstico de carteira, que são reuniões de 1 hora em que um especialista nosso vai analisar a tua carteira, vai analisar a tua estratégia, mostrar qual a composição dela, mostrar os riscos e o que tá legal e fazer algumas provocações que podem te ajudar a ter muito mais clareza na hora de investir. Se você quiser solicitar uma sessão de análise e diagnóstico de carteira e tem um bom patrimônio, basta apertar aqui no card em cima da cabeça do Felipe ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Dito isso, vamos lá, Filipão, seguir aqui com a segunda ação da estratégia. Boa, vamos falar aqui da MAHLE Metal Leve, código LEVE3. Essa aqui é uma empresa que foca
a sua atuação na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. Aqui a gente vai estar falando de filtros de combustão, filtros de ar, filtros de óleo. Inclusive, a MAHLE Metal Leve ganhou muita atenção por ter um dividend yield muito alto em 2023 e a previsão que 2024 repita números parecidos. MAHLE deve pagar mais dividendos fortes em 2024, mais desconfiança segue. O que a gente vê aqui é que, na expectativa de dividend yield para 2024, a MAHLE Metal Leve está ali com um dividend yield esperado de 30%, o que é praticamente o dobro da segunda colocação, que está ali com seus 14% a CSMG. E isso tudo acontece porque, apesar da MAHLE Metal Leve ter soltado um follow-on não há muito tempo atrás, ou seja, ela vendeu novas ações no mercado para captar mais recursos para dentro da empresa, para com isso pagar dividendos melhores, e isso foi mal visto pelo mercado. Apesar disso tudo, quando todo mundo começou a olhar para dentro, para os números, para as finanças da MAHLE Metal Leve, o que eles viram foi um caixa muito forte, atualmente em quase 70 milhões de reais de caixa. Isso não só é muito mais do que as próprias dívidas que a MAHLE Metal Leve tem, ou seja, ela está com caixa sobrando ali, mas também está previsto para ser suficiente para pagar bons dividendos em 2024. E o fato é que no último ano, a MAHLE Metal Leve valorizou 43% quando você soma a valorização das cotas mais os proventos distribuídos. E nos últimos 5 anos, essa alta foi de 135%. Ela está sendo citada no vídeo porque, apesar de estar com um dividend yield atual de 28%, ela tem uma consistência de pagamentos de mais de 10 anos de dividendos sem falhar nenhum ano. E atualmente ela está com um dividend yield médio dos últimos 3 anos, na casa de 15% ao ano, colocando ali ela entre as 10 maiores pagadoras da bolsa. E aí você pode estar se perguntando, Poxa, mas por que vocês olham pro histórico de 36 meses? Mas por que não projetar o dividendo futuro? vou te explicar isso agora, mas você é uma daquelas pessoas mais apressadas que quer logo a resposta. Vou te dar uma dica aqui de como você conhecer a fundo a nossa metodologia e ainda descobrir 7 ações que passam pelos critérios dela agora. É fazendo o download totalmente gratuito do nosso e-book, A Máquina de Dividendos, que é o e-book que explica a estratégia, os filtros dela e ainda revela 7 ações que passam a estratégia nesse mês aqui. O link para download vai estar aqui, ó, em cima da cabeça do Felipe ou no segundo link na descrição. Dito isso, vamos lá. A gente pega todas as ações que estão na bolsa e a gente vai passando filtro, vai peneirando elas até chegar numa lista de 10 ações com bom potencial de dividendo. Primeiro filtro, o filtro de liquidez. A gente coloca ele para eliminar o risco de liquidez. O segundo filtro, o filtro de consistência de dividendos. A gente olha para empresas que pagaram dividendos nos últimos 5 anos. Se nosso objetivo é ter previsibilidade em dividendos, vamos pegar aquelas então que distribuem com previsibilidade. E o terceiro filtro aí, talvez o mais polêmico, é o maior dividend yield médio dos últimos 36 meses. Por que 36 meses? Porque nos últimos 12, muitas vezes a gente vai estar enviesado por um ano bom recente. Pelos últimos 36, a gente consegue pegar um pouco mais a média de curto / médio prazo. E por que não projetar dividendos futuros? Porque esse é um método totalmente quantitativo. Ele é feito justamente para tirar os vieses comportamentais da decisão e não para colocar eles. E é muito, mas muito difícil da gente no mercado financeiro tentar prever o futuro e acertar com consistência. E mais, como eu falei, esse método foi testado, ele funcionou muito bem, mesmo olhando para dividendos históricos e pagou um dividend yield médio, as carteiras, né, nos 12 meses depois de montada, superior a 7%. Então ele acaba cumprindo bem aquilo que quem quer viver de dividendos procura. Vamos lá para a última e terceira ação, que é uma empresa que pagou mais de 320 milhões de dividendos no último ciclo. Tem o objetivo financeiro de seguir sendo uma boa pagadora. Ainda assim, tem uma baixa alavancagem, não está muito endividada. Um payout de mais de 120%. É claro, isso aqui não é sustentável, uma questão até contábil ali do setor dessa empresa, mas ela tem um histórico comprovado de dividendos, se valorizou mais de 147% nos últimos 5 anos e é uma empresa focada em aquisição, desenvolvimento, exploração e venda de propriedades rurais, presente desde 2006 no mercado. Foi a primeira empresa de produção agrícola a abrir o capital na B3. Dividend yield atual de 12,97%, dividend yield médio dos últimos 3 anos acima de 13%. Se você não percebeu, eu tô falando aqui da Brasil Agro, código AGRO3. Essas foram 3 ações que eu teria na minha carteira se meu foco fosse esse, fosse dividendos, mas eu teria outras 7 também, que você conhece neste e-book aqui. E se você quiser saber quais são as ações baratas, ou seja, não necessariamente pagadoras de dividendos, mas necessariamente descontadas, publicamos vídeo ontem falando de ações baratas que estamos comprando nesse mês. O link está aqui. Fica lá para assistir. Um grande abraço e até mais.